quais seriam os KPIs de um time de futebol, né? Então, a gente está falando de marketing e vendas, mas a empresa ela tem várias funções ali, assim como um time de futebol. Então, a gente trouxe, né, esses exemplos para poder mostrar para vocês. Então, como funciona um time de futebol, né, Gui? Quer ver se quiser passar. Boa. Como funciona um time de futebol? O grande objetivo, né, de um time é ter um saldo positivo de gols acima do adversário em 90 minutos, né? Então você precisa fazer mais gol do que tomar. Isso vai garantir que você vai ter a vitória e tá tudo certo. Já fazendo um paralelo assim, né? Eu acho que quando a gente fala de uma empresa, o nosso objetivo é ganhar mais dinheiro do que a gente investe, né? E aí, como é que a gente se organiza, né? Então, no time de futebol, a gente tem ali o meio de campo, né? Que é a galera que está dando os passes, está preparando para fazer o gol e tal. E a gente tem o atacante, que é a pessoa que vai colocar a bola para dentro, que vai fazer o gol. Como a gente é do marketing aqui, já vou falar até um pouco disso, né? Mas normalmente quem sai na fotografia ali é o atacante que faz o gol, né? E a gente esquece de dar valor, às vezes, para o meio de campo, que está preparando essa jogada. Se não fosse ele, se não fosse todo o resto do time ali defendendo, a gente não conseguia fazer o gol e cumprir esse objetivo de ter um saldo positivo. E aí, trazendo um paralelo até para a KPI, né? Pô, se eu sou um gestor de um time de futebol, como é que eu vou ver a performance de cada um desses, né? Então eu entendo que quando os dois juntos estão fazendo sucesso, né? O time, o KPI de sucesso são gols marcados. E o que eu vou olhar de cada área, né? Para o meio de campo, eu vou entender passes certos. E para o atacante, eu vou olhar chutes a gol. Então, é uma forma de eu conseguir acompanhar isso já no curto prazo, assim, né? Para a gente ver se o nosso objetivo final está sendo cumprido. Boa. E aí, qual que é o paralelo que a gente traz, né, para marketing e vendas? Eu comentei ali, né, de investir menos do que a gente ganha, mas normalmente a gente tem como objetivo ali, cara, a gente precisa gerar X de receita em Y de tempo, né? E o marketing, assim como o meio-campo, precisa preparar o público para venda, né? E vendas precisa fechar o negócio, né? Então acho que é um paralelo muito claro ali do que a gente tem. E aí, lógico que cada disciplina vai ter suas técnicas e metodologias e ações ali para conseguir fazer isso para olhar para uma métrica geral do time, que é a gente precisa gerar tanto de receita dentro desse período. Se o marketing preparar o público, dar os passos certos e vendas, fechar os negócios ali, fazer os gols, a gente vai conseguir chegar nesse KPI de time juntos, né? Então esse é um ponto importante ali que a gente tem de primeira, Só né? um disclaimer importante, a gente tem um artigo no blog do Purple falando sobre modelos de receita, porque hoje a gente está falando muito aqui, de novo, né, da experiência de Purple Metrics, que é um SaaS, um software as a service, uma assinatura, e a gente olha muito para a receita e a gente vai falar muito baseado nesse modelo de negócio, para que vocês possam aplicar aí na realidade, adaptar e aplicar, né, ver como aplicar na realidade de vocês. Mas no blog do Purple, a gente já fez um pio sobre isso, a gente já desdobrou um pouco sobre como vocês podem pensar diferentes modelos de receita, tá? Boa. E aí, então, como que a gente começa a definir os KPIs, né? Por onde a gente parte? É da estratégia, né? E aqui a gente usa um modelo de estratégia que é o posicionamento. Se o posicionamento é nosso guia, a gente aqui não dá nenhum passo sem olhar e sem abrir o nosso posicionamento, ele é o nosso mapa, Google Maps ali, para saber para onde a gente vai, né? Então, a todo momento a gente atualiza esse posicionamento. Não sei quem aqui já ouviu falar ou não ouviu falar, mas o posicionamento não é sobre você se posicionar na sociedade, não tem exatamente a ver com isso. E aí a gente tem algumas definições aqui. Uma delas o posicionamento não é o que você faz no produto, mas é como você posiciona o produto na mente do potencial comprador, ou seja, você posiciona o produto na cabeça do comprador, né? Desse potencial comprador. E tem uma outra definição que é da April Dunford, que é super fera, uma referência aqui em posicionamento. Busquem conteúdos da April Dunford, depois vocês dão um Google aí.
E ela fala, né, posicionamento define como seu produto é líder em entregar algo que um grupo específico, um grupo bem definido de clientes se importa muito. E aí, então, a gente tem uma definição aqui no Purple que posicionamento é como a gente aluga um triplex na cabeça do nosso público ideal. Se a gente faz bem esse posicionamento, as pessoas vão lembrar de você quando elas tiverem uma necessidade de compra, porque tudo isso vai estar muito definido. E daí, o posicionamento, então, ele é um documento interno, onde você vai ter escrito ali para você, para o seu time todo, e daí todo mundo vai poder olhar isso, né? Gente, marketing, vendas, produto, quais que são as alternativas competitivas do produto, ou seja, se o produto não existisse no mercado, o que que seus consumidores usariam? Isso dá uma perspectiva da categoria. Quais são os atributos únicos do produto? Quais features vocês têm que a concorrência não tem? Como que esse produto entrega valor? Então, qual o valor entregue pelo produto para as pessoas usuárias? Baseado nisso tudo, quem são os consumidores interessados, né? Então, quem são as pessoas que se importam muito com o valor do produto e qual que é a sua arena competitiva, em que categoria que você está. Então, qual o contexto de mercado que deixa seu valor óbvio para os seus compradores. Então, você vai ser uma pessoa profundamente conhecedora do seu produto, das entregáveis que ele tem, dos diferenciais que ele tem, qual o potencial de público que ele vai atrair, e você vai entender da sua categoria também. Então, quem são seus concorrentes, o que eles têm de valor, preços que eles aplicam, enfim. Então, tudo isso vai te ajudar a se posicionar melhor, porque você vai ocupar ali um espaço que não está sendo ocupado por ninguém. Então, isso é o posicionamento. Boa. Gui, posso até, se puder voltar, que eu acho que é legal acrescentar Claro. uma coisinha aqui, né? A gente olha para esse framework, tanto eu quanto o Gui, né? Aqui no Purple a gente foi refinando tudo isso. A gente já viu isso milhares de vezes ali. Por quê? Porque tem um ponto super importante sobre esse alinhamento de marketing e vendas, porque não é uma área ou outra que tem que fazer isso, né? É imprescindível que as duas estejam juntas, assim como aqui no Purple a gente faz muito esse exercício com o CS também. Por quê? Quando a gente vai olhar, por exemplo, vou dar um exemplo dentro desse framework, né? Então, cara, alternativas competitivas, né? Na verdade, vou falar de atributos únicos. Às vezes o Pise, que está em vendas aqui, quando ele está falando de alguma feature do produto ali numa reunião, ele acredita que essa é a coisa mais forte que a galera não enxerga. O Gui, quando ele está estudando o mercado ali no marketing, ele vai comunicar, a visão dele já é outra, porque ele vê que o mercado não fala disso, então está aqui uma oportunidade da gente falar. A pessoa que está tocando CS aqui no Purple, que está lá com o cliente todo dia, ele vê o uso e ele pensa diferente. Então, quando a gente fala desse alinhamento, ter KPIs em conjunto, rituais, que é um pouquinho do que a gente vai falar também ao longo do papo, esse é o ponto central e isso já tem que ser feito junto. Por quê? Até naquelas frases que a gente estava brincando antes, que marketing e vendas brigam um entre o outro, né? Um dos sintomas também é você não ter essa definição de posicionamento junto, né? Por quê? Às vezes acontece, outra frase que aparece bastante, né? O marketing está querendo comunicar dessa forma, eu chego lá na reunião de vendas e eu falo algo totalmente diferente, porque eu não acredito nisso que o marketing construiu e eu acho que o meu jeito é melhor. Isso é horrível, né? Porque às vezes o consumidor vai ter uma experiência no seu conteúdo, vai ter uma experiência na sua comunicação, no seu site de um jeito, ele vai chegar para falar com o vendedor e é uma coisa totalmente diferente, né? Porque os dois não conversaram antes. Então, essa é uma dica que eu sempre dou para a galera, assim. Então, cara, não fecha um posicionamento, né? Uma primeira dinâmica assim, sem validar com essas outras áreas que são conhecedoras do produto e do mercado também. Então, acho que isso é super importante. Total. Muito bom, amigo. A gente até a gente faz esse framework e isso vai dando muita clareza para a gente das mensagens que a gente quer passar. Então, a gente compila, né? Tipo, como que a gente vai falar do Purple Metrics? E aí o Lucas fala do mesmo jeito, eu, que é vendas, eu, que sou marketing, falo do mesmo jeito, e a Guta fala do mesmo jeito, com algumas nuances, claro, né? O tom de voz de cada um, mas o posicionamento ajuda a dar essa clareza, essa coesão para todo mundo, e eu acho que à medida que os times crescem, super importante você ter esse documento acessível para a empresa toda,
e para que todo mundo, vai fazer um onboarding de uma pessoa nova no time. Como que eu falo, né, da nossa categoria, como que eu falo dos nossos concorrentes, como que eu falo do nosso produto? Olha no posicionamento, que é essa documentação interna. Fernanda deixou uma pergunta aqui, Gui, legal. Posso pegar ela? Claro. Boa. A Fernanda deixou essa pergunta. Pensando nesse framework, né, para serviço B2B, tem algum referencial diferente ou só adaptar é suficiente? Eu acredito que adaptar já seja suficiente. Aí trazendo algum exemplo, né, até de atributos, a gente trouxe esse exemplo mais pautado em produto, né? Quais features que você tem do seu produto que a concorrência não possui? Quando eu imagino um serviço, né, eu imagino que cara, o que entra dentro do seu escopo de serviço que a concorrência não possui? A sua metodologia? É a sua maneira de atender? É o seu modelo agile de, enfim, lidar com o projeto? É porque você trabalha em formato de sprint? Então, eu acho que é muito adaptar, assim. A gente chama de feature em produto, mas eu acredito que é essa parte de camada de serviço que vai ter também, que dá para fazer esse paralelo, tá? Isso. Boa, galera, vou mandando perguntas aqui no chat, a gente pode ir pescando também. E aí, a gente faz esse posicionamento, e aí, estamos pronto, né? Acertamos ali no alvo perfeito, a gente já sabe tudo, enfim, agora tudo vai dar certo. Não, né? Na verdade, a gente fala que esse posicionamento, pelo menos essa primeira versão, as primeiras versões que você preenche no posicionamento, na verdade, são hipóteses, né? Então, a gente até botou aqui hipótese de posicionamento. E aí, depois que você faz o posicionamento, refina as mensagens, entende o público e etc., você vai a mercado, go to market, e aí você começa a testar esse posicionamento, começa a testar essas mensagens, e aí você começa a ter feedback do mercado, né? Então, você coloca esse posicionamento, essa mensagem, num material de vendas e faz uma reunião 1 a 1, você vai ver a reação da pessoa, se ela entendeu, se ela ficou com cara de emoji com dúvida, ou se ela, enfim, como que essa mensagem reverberou nela. Então, você vai ter o primeiro feedback desse posicionamento, e aí você volta lá e faz um update. E aí, óbvio, à medida que você vai recebendo feedback, você vai vendo que cada vez menos você tem updates para fazer, né? Porque ele vai ficando mais consistente, vai ressoando cada vez mais com o teu público-alvo. Então, a gente chama isso aqui de feedback loop de posicionamento. Boa. Só Gui, uma posso última coisa até... antes de eu passar. Claro, Pode amigo, falar. fala aí, fala aí. Eu queria acrescentar no feedback loop, né? Até quem aí já não fez um exercício de posicionamento, montou uma apresentação, colocou aquela, né? Fez um PPT lindo, apresentou para a empresa inteira. Essa é a nossa frase, o slogan que desce do posicionamento e tal. E aí passou um tempo, o negócio foi engavetado, né? Eu já passei por isso em outros lugares, imagino que muitos daqui também. Por que que isso engaveta? Porque desse passo 2 para o passo 3, ele quebra se não tem alinhamento entre marketing e vendas. Então não adianta nada o marketing lá, né, que lidera essa discussão do posicionamento, ter uma hipótese, levar para o mercado para vendas e falar em reunião, na comunicação e tal, se depois a gente não volta a isso, né? Então, uma coisa que a gente brinca aqui muito no Purple é que vendas é o para-raio da empresa, né? A gente está lá no mercado ouvindo todo dia as dores da galera, o que está passando e como está reverberando, né? O que a gente está falando na nossa comunicação. Então, se não existe esse alinhamento para eu chegar para o Gui e falar assim, Gui, cara, isso aqui que a gente está falando, essa maneira de explicar o produto ou o nosso serviço, o pessoal está com aquela cara de confuso. Vamos tentar ajustar? Se eu não falar isso para ele, ele nunca vai saber, né? Então, é muito importante que isso exista, assim. Então, a gente fala muito aqui no Purple também que vendas, além de trazer a receita, né, além de fazer os gols ali dentro da nossa analogia, é também responsável por trazer insight para dentro de casa, né? Então, o tanto de reunião que vendas vai fazer com o mercado, a gente tem muita munição para poder, né, levar para o marketing ali, melhorando a comunicação. Então, eu acho que isso é super importante. E um outro ponto, como o Gui falou, conforme você vai atualizando, vai ficando menos frequente, na verdade, né, essas atualizações. E eu gosto de dar um exemplo prático aqui. Então, imagina que a gente saiu, isso é um caso aqui do Purple até, o outro produto que o Purple tinha. A gente tinha uma hipótese ali
e dentro dessa hipótese era um ICP que a gente acreditava. Conforme a gente foi fazendo as reuniões, a gente entendeu que talvez tinha um outro grupo de empresas que poderia gostar muito. A gente trouxe isso para o marketing. Galera, vamos ficar de olho nessa galera aqui? Esse pessoal, pô, tá chegando no Purple, tá gostando muito, tal, legal. Então vamos tentar falar um pouco mais com eles. Aí voltou, aí a gente atualiza a hipótese. Aí a gente foi de novo, já com o discurso abrangendo para esse público também. Aí a gente percebeu que, pô, legal, a gente conseguiu abranger para esse público, mas a forma de explicar para esse cara é um pouco mais difícil. Então volta, atualiza. E assim que a gente vai indo. Então eu gosto desse exemplo prático assim, como é que a gente cria uma hipótese, leva para a rua, devolve e faz tudo isso girar.